O nome da minha apresentação é Perdido. Por que perdido? Porque eu vou dividir aqui com vocês uma história, uma caminhada que começou no momento que eu estava mais perdido da minha vida. Perdidaço, muita dúvida, muita incerteza. Não sabia se o que eu queria mesmo, ou é o que as pessoas falavam que era legal. Enfim, estava perdidaço. Então eu vou começar falando aqui, perdido. E perdidaço, estava lá no feed do Instagram, encontrei um vídeo desse cara aqui, Jacob Berkeley. Ele é um cara que fala sobre autoconhecimento, filosofia, mas ele tem uma abordagem diferente. Eu nunca tinha ouvido falar o que ele falou e é muito difícil ainda até hoje ouvir as coisas que ele fala. E eu vi o vídeo dele e pensei, é isso. Comecei a seguir ele, comecei a ver outros conteúdos e falar, é isso, é isso, é isso. Comecei a ver os cursos dele, as aulas dele, sempre falando, é isso, é isso, é isso. Mas só depois de muito tempo mergulhado nesse conteúdo, nesse conhecimento, eu entendi uma coisa. O que é o eu incognoscível? Vamos pensar nas nossas funções vitais, tipo a respiração. É vital, se não fosse ela a gente não estaria vivo, mas a gente não tem o menor controle sobre ela. Ela acontece sem depender da nossa mente, sem depender da nossa consciência, sem depender da nossa vontade. E a gente não sabe nada sobre a inteligência superior que comanda, que toma conta da respiração, assim como as outras funções vitais, tipo o rim filtrar o nosso sangue. A mesma coisa funciona com a mente. A mente faz o trabalho dela e o trabalho dela produz o conteúdo da nossa mente. Mas como é a inteligência por trás da capacidade da mente de produzir o conteúdo que ela produz, a gente não entende nada sobre isso. Está totalmente fora do nosso entendimento. A gente entende só sobre o conteúdo, sobre o produto, vamos dizer assim, sobre a urina. Se nossa mente fosse o rim, então a gente só entende sobre a urina. Todo o conhecimento da humanidade, toda a filosofia, toda a ciência, todo estudo está baseado no conteúdo da mente, no produto. A nossa noção de eu também está baseado no conteúdo da mente, no produto. Então, a nossa noção de eu é baseada, na verdade, em algo secundário. Por ser baseado em algo secundário, nossa noção de eu, que eu vou chamar aqui de eu social, é invariavelmente insatisfeito, inseguro, tem medo, apegado a coisas externas, dinheiro, status, fama, reconhecimento. Agora, imagina se a gente pudesse basear a nossa noção de eu em algo primário. Na, na verdade, se a gente pudesse basear a nossa noção de eu na capacidade que a nossa mente tem de produzir conteúdos, não no conteúdo produzido pela nossa mente. Esse eu seria um eu essência, seria um eu pleno, abundante, em paz. Mas aí fica a pergunta, será que dá? Será que dá para basear nossa noção de eu em algo que a gente não compreende? Basear nossa noção de eu no mistério? Aqui eu vou falar de Jesus, sem falar de religião nenhuma, mas eu vou falar de Jesus. Jesus foi o maior professor que a humanidade já teve. Uma pena que pouca gente entendeu o que ele queria falar. E ele veio aqui nos anunciar o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Não é um lugar que a gente vai quando a gente morrer, se a gente fizer tudo certo. O reino dos céus é um estado de espírito de comunhão com o incognoscível. É um estado de espírito de comunhão com o mistério, com algo que a gente não pode entender. É um estado de espírito que surge a partir do momento que a gente baseia a nossa noção de eu no primário, no incognoscível.
O que é o incognoscível, né? É Deus. Deus é incognoscível. Quando Nietzsche disse que Deus morreu, Nietzsche estava querendo dizer o seguinte, que quando o homem tenta entender Deus, quando o homem tenta dar um padrão, dar uma explicação, dar um conceito para Deus, o homem está matando Deus, porque Deus é uma coisa que não se encaixa em conceito nenhum, é algo incompreensível. Deus é o incompreensível. Então, é basear nossa noção de eu no incompreensível, em Deus. Aí Jesus nos explica, né, que as crianças já estão no reino dos céus. Eu sempre me fiquei com isso na cabeça, né? Por que as crianças já estão no reino dos céus? Por que as crianças já estão no reino dos céus, né? Aí depois tem o evangelho do jovem rico que responde a minha primeira pergunta. Que o jovem rico chega para Jesus e fala, bom mestre, o que eu preciso fazer para conquistar o reino dos céus? Aí Jesus falou assim, segue os mandamentos. Aí o jovem rico falou, não, isso eu já faço. Aí Jesus falou, não, então lhe falta ainda uma coisa. Pega, vende tudo que tem, doa aos pobres e me segue. Depois eu entro na parte dos pobres e me segue. Agora eu vou ficar no vende tudo que tem. Isso responde à minha primeira pergunta. Não é o que a criança tem para estar no reino dos céus. É o que a criança não tem que o jovem rico precisa vender. Então, o que seria isso que a criança não tem e que o jovem rico precisa vender para entrar nesse estado de espírito, de comunhão com o inexplicável, com Deus? É a régua. Vou explicar aqui o conceito da régua. Existe a realidade, isso aqui, a coisa que aconteceu. Tipo, bati o carro. Aí eu pego essa coisa que aconteceu e comparo com uma régua que eu tenho. Aí, nessa comparação com essa régua que eu tenho, é que eu vou dizer se aquilo foi bom ou ruim, se foi grave ou se não foi, se eu devo ficar triste ou feliz. E todo o meu sofrimento, toda a minha angústia, está, na verdade, na régua. Está na distância entre o que aconteceu e a régua. É nesse espaço entre o que aconteceu e a régua que mora toda a minha ansiedade, toda a minha angústia, todo o meu sofrimento. Porque imagina que tudo que acontecesse fosse exatamente igual que minha régua. Igual a minha régua. Eu ia ser feliz 100% do tempo. Essa régua a gente pode chamar também que é o eu social. Criança não tem régua. Criança não tem esse eu social. Então, o que seria vender tudo que tem? Seria vender a régua, se desapegar do seu eu social. E como que é isso, então? O que é não ter régua? É pensar, encarar a vida sem apego, sem julgamento e sem a noção de tempo. Criança não se apega. Criança faz uma coisa, você pode falar isso que você fez foi egoísta. Ela não acha que ela é egoísta por causa disso. Depois, quando ela desenvolver a personalidade dela, de tantos pais se repetirem, pode ser que ela se coloque o rótulo lá, eu sou egoísta. Mas ali, na fase da infância, ela não se rotula de nada. Sem julgamento. A criança não sabe se o que ela está fazendo é boa ou ruim, é bom ou mal. O adulto que vai dizer isso para ela, mas ela em si não sabe. E sem tempo. A criança não entende ontem e amanhã. E tem uma coisa interessante sobre o julgamento, que é, o meu vizinho fez uma coisa que eu acho que foi errado, que eu não faria. Então, falei mal dele, eu julguei ele. Mas se meu vizinho fez uma coisa que eu falei bem, que eu faria, eu também julguei ele. Só que o veredito foi outro, é como se eu tivesse absolvido ele. Mas falar bem ou falar mal também é julgamento. Não julgamento é nada, régua nenhuma. Tempo não existe. Tempo é uma convenção social. Não existe passado nem futuro. A gente está no eterno agora. Tudo é agora. Quando eu penso em alguma coisa que aconteceu no passado, quando aquilo aconteceu, era um agora.
E hoje ele está acontecendo na minha mente agora. Futuro é a mesma coisa. Quando eu projeto alguma coisa no futuro, quando ele for acontecer, vai ser um agora. E eu estou projetando ele agora. Então, o tempo é uma convenção social que não existe e criança não entende. Quando você faz isso, observa a sua mente, observa os acontecimentos, sob essas três perspectivas, você começa a abrir espaço para o seu eu baseado no incognoscível, para o seu eu essência. O que é o eu essência? É o do nada, é um insight, é a intuição. Tanto que, etimologicamente, a raiz da palavra intuição significa Deus dentro. Então, o que a gente vai fazer, né? Nosso maior desafio, né? A coisa mais difícil que a gente pode fazer é vender tudo que tem. É o que Jesus falava que é a porta estreita. Primeiro que isso é um grande desafio, um desafio que cabe a todos nós fazer, empreender, para encontrar essa vida plena. A paz que Jesus falou que veio deixar, eu nos deixo a minha paz. E é uma longa jornada, isso foi só uma introdução ao assunto. O caminho é grande, mas a gente pode começar com um primeiro exercício que vai ajudar a gente a começar a se desprender do conteúdo da nossa mente, que é o seguinte: meditação. Você vai meditar, você vai ficar ali 5, 10 minutos prestando atenção na sua respiração. Só que eu já vou adiantar que você não vai conseguir fazer isso. Você vai estar lá tentando prestar atenção na sua respiração e vai começar a pensar. Vai vir na sua cabeça um pensamento. E aí você faz o seguinte, você não faz nada, você não luta contra ele. Tudo bem. Só que no momento que você estiver lá meditando e pensando, vai estar acontecendo um monte de outras coisas. O motoqueiro está passando na rua, tem um Loki gritando, tem um cachorro latindo e tem o pensamento passando pela sua cabeça. Todas essas coisas estarão acontecendo naquele momento. Só que o mais legal é que o que você está pensando, o que está passando pela sua cabeça, é o menos importante que vai estar acontecendo naquele momento. Porque o cachorro, a moto, o Loki, são eventos compartilhados. Todo mundo sabe que aquilo está acontecendo. Todo mundo que está ali está vendo que aquilo está acontecendo. Seu pensamento não. Ninguém sabe o que você está pensando. É só você. Ele vai ter o tamanho que você der para ele. Se você não se importar com ele, ele vai desaparecer. Daqui a 10 segundos, você nem vai lembrar o que você estava pensando. Ele só vai ficar lá se você der valor para ele. Então, o exercício é meditar, pensar e não dar importância ao seu pensamento. Como eu falei, essa apresentação aqui não vai mudar a vida de ninguém. Foi só uma grande introdução sobre esse tema. A jornada é grande, o exercício é difícil, mas eu deixo um convite aqui. Se em algum momento disso tudo que eu falei aqui você pensou, é isso, eu vou te deixar um convite.